O evangelho de hoje é Lucas capítulo 9. Quando eu li o texto, eu já chamei Karina e disse: ó, Karina, o texto aqui de Lucas 9. E esse texto é indicado pelo livro de oração comum, é o evangelho de hoje. E tem aqui o nosso bispo e pároco Dom Filadelfo para não me deixar mentir. Esse é o livro, o texto de hoje, então eu tenho que ler o evangelho destinado pelo Locke para hoje, só que ele é pancada. Ele é pancada. Ele é pancada. Vamos ouvir. O evangelho de Lucas, capítulo 9, começando no versículo 51. Lucas, capítulo 9, começando pelo versículo 51. Diz assim: E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que fossem na frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: O Senhor quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Essa é a pergunta dos discípulos Tiago e de João. O Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para os consumir? Versículo 55. Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu. Nas traduções antigas, a que Karina está, por exemplo, diz exatamente isso. Vocês não sabem de que espírito sois. O Filho do Homem veio para trazer salvação e não destruição neste mundo. E seguiram para outra aldeia. Vamos orar? Vamos pedir ao Espírito do Senhor que nos traga edificação, palavra do céu. Ó Deus eterno, te damos graças. Bendizemos o teu nome, Senhor, porque tu tem nos ensinado dia a dia. Agora, Senhor, também serve-te para nos abençoares com a tua palavra. E não nos deixe, Senhor, enveredarmos por cogitações meramente humanas, sem qualquer conexão com o teu Espírito Santo, porque é somente do teu Espírito Santo que pode vir para nós bênção, bem, saúde, cura, e é disso que precisamos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja o seu nome. Meus irmãos, eu queria que você aprendesse uma coisa. Em nome do Senhor Jesus. Nós somos o povo do caminho, o povo do Evangelho, mas não necessariamente evangélicos. A palavra evangélico tem a ver com o Evangelho. Mas a palavra evangélico designa um grupo histórico que se organizou num período muito recente da nossa história. Por exemplo, o cristianismo tem 2000 anos. O protestantismo não tem 2000 anos. O protestantismo é um movimento que começou no século XVI. Portanto, o protestantismo tem 500 anos. Foi no ano de 1517 que Martinho Lutero fixou nas portas da capela de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses contra as indulgências, as razões pelas quais ele se levantava em protesto contra a Igreja Católica. Logo, a Igreja tem 2000 anos, o protestantismo tem 500 anos, o movimento evangélico não tem 100 anos. É uma forma de existir no mundo, é uma dada organização no mundo. Não dá para confundir protestantismo e evangelicalismo, são realidades diferentes. E talvez
dada a conformação que a igreja evangélica tomou no Brasil e no mundo, não nos seja conveniente assumirmos-nos como seres evangélicos. Porque acaba o evangélico, a expressão evangélico, acabou sendo um guarda-chuva que acaba incluindo posturas e realidades com as quais nós não queremos nos confundir. Nós não queremos nos confundir, por exemplo, com lideranças que têm por objetivo construir no mundo impérios. Impérios econômicos, impérios financeiros. Nós não queremos fazer isso. Os nossos templos devem ser singelos, simples, austeros. Então nós não queremos construir impérios humanos. Nós queremos viver o ensino de Jesus. Então nós não confundimos evangelho, que é o ensino de Jesus, interpretado à luz do modo como ele viveu, com evangélicos. Mas, em segundo lugar, nós não podemos confundir o evangelho com os evangelhos. Essa é a questão mais delicada na manhã de hoje. Porque não basta dizer que está na Bíblia. É preciso que olhemos para a Bíblia e a interpretemos do modo como Jesus viveu o que ele ensinou. Porque Jesus não é doido. Jesus não disse uma coisa e viveu de outro modo. Jesus é um ser consistente, coerente. Então, quando eu leio o Evangelho, eu devo lê-lo e interpretá-lo à luz do modo de vida que Jesus levou. Então, nós temos 4 evangelhos no cânon do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Aqui eu encontro o relato da vida de Jesus, e eu devo interpretar esses textos e todo o Novo Testamento e todo o Antigo Testamento à luz do modo como Jesus viveu. Porque senão a gente tem uma esquizofrenia de uma palavra e de uma vida completamente destoante dessa palavra. E vocês vão entender daqui a pouco por que eu estou dizendo isso. Porque um dos mais graves problemas que a igreja enfrentou ao longo de toda a sua história é o problema hermenêutico, é o problema da interpretação. Essa interpretação que pega a palavra de Jesus e dá a essa palavra um significado que não é consistente com aquilo que Jesus disse. E eu vou dar um exemplo no texto, para a partir desse exemplo considerarmos outras realidades. Quando você pega o início do capítulo 9, nós lemos as instruções de Jesus aos 12. Tendo Jesus convocado os 12, os apóstolos, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. Está claro isso? Preciso ler de novo. Jesus conferiu poder aos apóstolos. Deu-lhes poderes extraordinários, sobrenaturais. Que poder é este? O poder de expulsar espíritos malignos e de curar enfermidades. Beleza. Então os discípulos se sentem revestidos de poder. No poder do nome de Jesus saem, operam curas, milagres e sinais. E quando Jesus envia os discípulos para irem para uma aldeia, preparar um lugar para que ele pudesse dormir naquela noite enquanto ele viajava para Jerusalém, e aquela aldeia de samaritanos não receberam adequadamente os apóstolos, Tiago e João, que tem por sobrenome Boanerges, os filhos do trovão, dizem: olha, Senhor, o Senhor quer que a gente use o nosso poder para pedir a Deus que mande o fogo cair do céu e consuma aquela aldeia, porque não nos recebeu? Pronto, a gente tem aqui um problema hermenêutico. Temos aqui um problema hermenêutico. E qual é o problema hermenêutico que nós estamos vivendo aqui? Jesus havia dado poder aos apóstolos, e os apóstolos queriam usar esse poder para destruir e não para construir. Vocês compreendem o que eu estou dizendo?
Jesus disse: olha, vocês têm poder. Aí os apóstolos dizem: pronto, agora que a gente tem poder, como não foram hospitaleiros para conosco, nós vamos pedir ao Senhor que derrame fogo do céu e destrua todos eles. E aí a resposta de Jesus qual foi, Karina? Vocês não estão entendendo nada. Vocês estão malucos. Vocês não sabem de que espírito são. Vocês não têm coerência com o sentimento que eu transmito para vocês. Vocês estão no outro espírito. E qual é o espírito do Evangelho? É sobre isso que eu gostaria de refletir com vocês nesta manhã. Qual o espírito do Evangelho? Porque o espírito do Evangelho não é este. E Jesus, diz o texto, repreendeu os discípulos, repreendeu a Tiago e a João, que queriam orar para que fogo descesse, e eles não estavam entendendo nada. Qual é o nosso espírito? Antes de responder qual é o nosso espírito, deixa eu dizer a vocês qual não é o nosso espírito. Em primeiro lugar, o nosso espírito não é um espírito de vingança. Não é um espírito de vingança. Aqueles samaritanos não haviam recebido adequadamente os apóstolos queriam se vingar deles, fazendo que o fogo caísse do céu, mas não é o espírito de vingança. Jesus não trouxe esse espírito de vingança, e todo aquele que impunha o espírito de vingança não procede de Deus, não tem o espírito do Senhor consigo. Em segundo lugar, preste atenção em nome de Jesus, o espírito de Cristo não é espírito de violência. Se há violência, não procede do Senhor. Não procede do Senhor. O espírito do Senhor não é de vingança. Em segundo lugar, o espírito do Senhor não é um espírito de violência. Querem uma atitude drástica. Não, não é essa a postura que o Senhor nos ensina a tomar. Quando Pedro tomou a espada e quis defender Jesus com a espada lá no jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras, Jesus repreendeu a Pedro, disse que ele devia guardar a espada, porque quem vive pela espada morrerá. E disse Jesus: se eu quisesse, eu pediria ao Pai, e ele mandaria os anjos, e os anjos manteriam a minha liberdade, venceriam. Mas não é não foi para isso que eu vim. Eu vim para trazer amor ao mundo, não foi para trazer violência, não foi para trazer vingança pela atitude equivocada dos outros. Em terceiro lugar, o espírito do Senhor não é espírito de destruição, de destruir vidas, de destruir pessoas, de destruir sonhos. O espírito do Senhor não é de destruição. Eu preciso enfrentar aqui, eu peço paciência a vocês, enfrentar uma citação do Evangelho de Lucas, que há coisa de 2 semanas atrás foi utilizado, porque lá em Lucas capítulo 22, nós temos um texto estranho, e esse texto foi utilizado recentemente para ser mal interpretado. Lucas capítulo 22, versículo 35. A seguir, Jesus perguntou aos discípulos: quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandália, por acaso faltou-lhes alguma coisa? Eles responderam: não faltou nada. Então Jesus lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a, e faça o mesmo com a sacola. E quem não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois eu lhes digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, pois o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus lhes respondeu: basta. Pegaram esse texto, Karina, e disse: olha aqui, Jesus defende o uso de armas. Se Jesus estivesse vivo hoje, ele teria uma pistola, porque ele defendeu aqui, disse que o cara tinha 2 túnicas, vendesse,
e comprasse uma espada. A palavra para espada na Bíblia, no Novo Testamento, é macairá. A palavra pode ser traduzida por espada, tá certo? E pode ser traduzida por facão. Aqui as pessoas pegam, vejam como o espírito maligno quer distorcer as palavras do Senhor Jesus. Preste atenção, é uma caminhada. Se você tem uma Bíblia com você aí, vai ajudar muito. Vai ajudar muito. Vou me manter em Lucas, viu? Não vou para os outros evangelhos, não. Eu vou me manter em Lucas. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, quando Jesus escolhe os 12. Diz assim, Lucas capítulo 6, versículo 12. Naqueles dias Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles. Preste atenção. Se Jesus escolheu 12 é porque não tinham só 12, concordam comigo? Devia ter lá uns 30, 40. E perceba, Karina, ele escolheu 12 homens para os enviar. Por isso eles são chamados de apóstolos, porque o verbo apostoléo significa enviar. Apóstolos é aquele que foi enviado por Jesus. Beleza. Então ele chamou 12 entre os discípulos que ele tinha e os enviou, tá certo? Então é razoável que eu imagine que havia pelo menos umas 30 pessoas ali, porque 12 eram homens, então havia mulheres também que seguiam e que acompanhavam Jesus. Tranquilo comigo? Aqui? Então vamos passar algumas páginas e vamos a Lucas 10. Lucas 10. Porque o ministério foi seguindo, Jesus foi pregando. E depois disso o Senhor escolheu outros 70. E ele mandou de 2 em 2, 70. Então, se ele escolheu 70, não tinha só 70. Tinha mais de 70 pessoas. Vamos lá, tinha umas 100 pessoas, porque esses 70 que foram enviados eram todos homens. E aqui eu aproveito para lhes explicar por que Jesus escolheu somente homens para fazer apóstolos, somente 70 homens para enviar. Porque o trabalho era um trabalho itinerante, de chegar numa cidade, pregar, curar os enfermos. As mulheres não podiam fazer isso, era a cultura da época. Jesus não preferiu homens às mulheres, é que dentro daquela circunstância histórica não fazia sentido que as mulheres fossem viajando e chegassem numa praça pública e começassem a pregar. Aquilo não era admitido na cultura de então. Então, não é que Jesus estivesse sendo machista, a cultura era machista. E Jesus se encarnou num tempo histórico. E nesse tempo ele manifestou o evangelho. Então é isso que a gente precisa perceber. Agora, a questão que eu estou me ligando agora não é se são homens ou mulheres, é quantos discípulos estavam acompanhando Jesus. No início a gente chegou à conclusão que eram pelo menos uns 30. Agora, se ele chamou 70, devíamos ter pelo menos uns 150. Concordam comigo? Então bora. Agora vamos para Lucas 2, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Porque Atos foi escrito por Lucas. Então, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, depois que Jesus foi morto, a perseguição se espalhou, ficou um grupo bem limitado de pessoas acompanhando o Senhor. E lá em Atos capítulo 1, no versículo 15, nós lemos o seguinte: naqueles dias Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas. Muito bem. Então nós temos aqui, já depois da perseguição, 120 pessoas. Naquele momento em que Jesus mandou os 70, escolheu os 70, devia ter umas 150 pessoas. Foi nesse contexto, pelo menos, que se deu aquele texto de Lucas 22. Veja, em Lucas 10... há mais de 150 discípulos andando com Jesus de modo itinerante. Em Lucas 22, vamos colocar 200 pessoas. Aí Jesus disse, olha, agora não é, mudou a vibe. Não é vocês saírem de 2 em 2, agora vocês vão ter que se estabelecer. Porque agora eu vou
vou começar o ministério de plantar igrejas e de solidificar as igrejas. E agora vocês que eu enviei vocês sem bolsa, pegue a bolsa, porque vocês vão ter que trabalhar, se fixar naquele local. Vocês que não tinham alforge, vocês então, eu não mandei vocês quem tinha 2 túnicas vender uma e dar aos pobres. Mas tem alguém ainda aí com 2 túnicas? Tem alguém. E se tiver alguém, venda uma túnica e comprem uma espada, um facão, porque vocês vão precisar. Preste atenção agora, Amanda. Tinha 200 pessoas reunidas ouvindo isto. Chegaram e disseram: mestre, temos 2 espadas. Sabe o que é que Jesus disse? Basta. Quantas espadas? E Jesus disse o quê? Era para se defender, era para criar a milícia de Jesus. Era 200 pessoas e 2 espadas. Era para quê? Era para fazer a milícia, para todo mundo enfrentar, não se defender com armas na mão. Jesus é claro sobre isso. Uma das pessoas que carregava uma das 2 espadas que os discípulos tinham era Pedro. Quando Pedro sacou a espada, Jesus disse: guarda, porque quem pela espada vive, pela espada morrerá. As pessoas percebam a maldade com que se interpreta a Bíblia. O pessoal vai lá e diz assim: compra uma espada, tem 2 túnicas, vende uma e compra uma espada. Mas ninguém continua lendo o texto para dizer: mestre, temos 2, e Jesus diz: basta. Estão compreendendo? Com uma loucura, né? Ou seja, e por quê? E por que se faz isso, né? E por que se resolveu traduzir Macairá por espada e não por facão? Porque tem todo um interesse aí histórico, né, de legitimar as armas. Mas eu volto a dizer, nós precisamos interpretar o Evangelho de acordo com o ensino e com a vida de Jesus de Nazaré, que nos chamou para viver o amor, para viver a misericórdia. O Evangelho, o Espírito que fomos chamados, não é um espírito de vingança, não é um espírito de violência, não é um espírito de destruição. Se esse espírito está presente, não procede de Cristo, é de outro, é de outra força, é de outro interesse. Vocês não sabem de que espíritos sois, disse Jesus a Tiago e João, quando eles quiseram pedir para descer fogo do céu e destruir os samaritanos. E eu gostaria de dizer hoje que, infelizmente, a comunidade evangélica brasileira não sabe de que espírito é. Não sabe. Não sabe de que espírito é. Porque nós seguimos a Jesus no Espírito de Cristo, no Espírito do Senhor, no Espírito do Evangelho. O Espírito do Evangelho. O Espírito do Evangelho é amor, é salvação. O Espírito do Evangelho é concórdia. O Espírito do Evangelho é perdão, é paz. Esse é o Espírito do Evangelho. Não há o Evangelho da milícia. Não há. E se há, esse não é o Evangelho de Cristo. Ou seremos exatamente a igreja do amor, ou não seremos igreja. Ou não seremos igreja. Então Jesus disse: vocês não sabem de que espírito são. E a pergunta é assim: qual é o espírito, Senhor Jesus? Se não é o espírito da vingança, se não é o espírito da violência, se não é o espírito da destruição, qual é o espírito do Senhor? Em primeiro lugar, é o espírito da salvação. O espírito da salvação. Aqui é uma palavra muito mal interpretada, né? E a maioria das pessoas não entende quando a gente fala de salvação. Salvos do que é a pergunta, né? E aí eu respondo de modo bastante sintético: salvos de uma vida sem sentido, salvos de uma vida alienada da comunhão com Deus,
salvos de uma vida apegada às coisas materiais, de tal modo que perder é se perder. Martou, essa foi lasca. Repete, por favor, porque eu preciso compreender melhor. Eu preciso captar. O Espírito do Senhor Jesus é Espírito de salvação. Quando Ele enviou os 12, depois enviou os 70, e hoje Ele nos envia para pregar o reino de Deus. O reino de Deus é a mensagem de salvação. Martou, eu não estou morrendo afogado. Eu preciso. Que salvação é essa? Eu não estou em uma casa em chamas. Que salvação é essa? Então eu volto a te dizer. A mensagem do Evangelho nos livra, em primeiro lugar, de uma vida sem sentido. Ela dota de sentido as nossas vidas. Nós não nascemos com sentido para a vida. Nós precisamos encontrar um sentido para a vida. E o sentido para a vida no espírito do Evangelho é o amor ao próximo. O amor. Então a gente descobre que pode amar e percebe que amar não é gostar. Amar é se abrir para o bem do outro, para fazer o bem às pessoas que convivem conosco. Então isso é amar. Lembra da parábola do bom samaritano, o nome de nossa catedral? É amar, é que o cara está caído, deixado semi-morto, então você vai lá e socorre aquele cara, aquela pessoa que precisa de ajuda e que se aproxima de você. Se o Senhor nos mandasse amar o pessoal que está na Etiópia, ia ser fácil. Ele manda amar o próximo, aquela pessoa que está perto, que se aproxima de nós. Aí é que é difícil, né? Amar quem se chega, amar quem se aproxima. Então, em primeiro lugar, nós somos salvos da falta de sentido para a vida. Em segundo lugar, nós somos salvos de uma consciência alienada de Deus. Agora a minha consciência dá-se conta de que Deus está presente na nossa vida. Essa é a segunda salvação. Salvos da alienação, de uma consciência alienada de Deus. Eu volto a ler as palavras do Salmo 16, que são tão bonitas, né? As palavras finais do Salmo 16, quando o salmista diz assim, ó que lindo. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, à tua direita há delícias eternamente. Então a gente agora passa a viver, nós somos salvos de uma consciência alienada de Deus, estranha a Deus, e agora nós nos tornamos amigos de Deus. Deus se torna uma presença em nossas vidas, e isso muda tudo. Se Deus está presente em nossas vidas, glórias sejam dadas ao seu nome. Nós podemos ter coragem de lutar em seu favor, em nos dispormos a ajudar os nossos irmãos. A nossa luta é a luta da Madre Teresa de Calcutá, de curar os enfermos, de socorrer os famintos, de dar abrigo aos órfãos e às viúvas. Essa é a nossa luta, é a luta do Evangelho. A luta do Evangelho nunca será a luta de ferir o próximo, de machucar quem quer que seja. A nossa luta é contra os principados e potestades que exploram e que geram situações de injustiça nesse mundo. Esse é o Evangelho. Então, nós somos salvos, em primeiro lugar, de uma vida sem sentido. Nós somos salvos, em segundo lugar, de uma consciência alienada de Deus. De uma consciência alienada de Deus. Em terceiro e último lugar, nós somos salvos do materialismo. Nós somos salvos dessa vida doida que acha que só vale o que tem. Cada um vale o que tem. Agora, Ju, pensa no seguinte: se cada um vale o que tem, você tem que ter um medo danado de perder, porque se você perder, você não vale mais nada. Essa é a sinuca do materialismo, entendeu? O materialismo é essa lógica em que cada um vale o que tem. Se cada um vale o que tem, a condição de vida é a ansiedade. Não tem outro jeito de viver senão ansiosa. Porque se eu perder, mas eu não valho o que eu tenho, eu valho o que eu sou. E quem eu sou é filho de Deus. Eu sou filho de Deus.
Ora, se eu sou filho de Deus, se o meu valor está no fato de que Deus me amou, sendo eu ainda pecador, então quem pode me tirar esse valor? Quem pode me despir de minha singularidade diante dele? Então eu estou salvo, gente. Então o espírito do Evangelho é esse espírito de salvação. Em segundo lugar, o espírito do Evangelho é o espírito de libertação. Aí sim, aí é bronca. Nós temos um trabalho e uma luta grande, e é a luta de libertar os oprimidos deste mundo. Porque quando Jesus enviou os seus apóstolos, ele não os enviou para fazer uma guerra contra Roma, nem mesmo uma guerra contra os sacerdotes que dominavam o templo. Para isso eles precisavam de 200 espadas. Agora, para cortar mato, para preparar tendas, 2 espadas basta. Porque é só o que precisa para organizar as coisas. Karina sabe, a gente tem uma sacola aqui de coisas do acampamento. E aí nessa sacola tem copos, pratos, talheres, fogão e um facão. E um facão e uma espada que eu uso para cortar árvores, para fazer um pedaço de madeira para colocar. Para isso serve espada, né? Na mão de um pacifista, na mão de uma pessoa do Evangelho. Espada só serve para cortar um pedaço de madeira para poder fazer a tenda. Não serve para machucar quem quer que seja. E algo que só sirva para machucar não precisa ter lugar na minha vida. Não deve ter lugar na minha vida. Então nós somos do espírito da salvação e do espírito da libertação. E o que naquele contexto era chamado de expulsar demônios, hoje a gente poderia ver como expulsar espíritos opressores. E há muitos, não é, Dom Filadelfo? Espírito de depressão, espírito... E eu não quero dizer que com isso que quem é deprimido está possuído. Não, por favor, para com isso. Mas a depressão, a ansiedade, a angústia é fruto dessa lógica desse mundo. E a gente pode trazer uma palavra de libertação. E essa palavra de libertação não é sai dele em nome de Jesus. A palavra de libertação é Espírito Santo de Deus, conforta, consola esta pessoa em nome de Jesus. Dá-lhe consciência de tua presença na sua vida. E isso fará toda a diferença. Isso é espírito de salvação. Isso é espírito de libertação. Livres do medo, livres da insegurança, livres da inquietação, livres da roda de hamster que nos faz correr o tempo todo à procura de algo irrealizável, para que tenhamos tempo para viver e amar. Para viver e amar. Isso aqui é maravilhoso, isso aqui é maravilhoso. Ontem a gente pensou em ir lá na Macuca, no Forró da Macuca, que está lá em Correntes. Lá em Correntes. Minha filha do meio, Tainá, que tem 23 anos, e está lá já há um tempo, né? Foi para lá 2 dias atrás. E aí um amigo meu disse, bora lá no Forró da Macuca, porque é um negócio, um acampamento, centenas de pessoas ouvindo forró a noite toda, não sei o quê. Aí a gente pensou em ir lá para Macuca. E minha filha estava lá, aí meu amigo Vinícius disse assim, mas tu for lá, tu manda uma mensagem para Tainá, né? Pra dizer que tu tá chegando, que vai que a gente chega de surpresa, tá Tainá lá nos beijos e abraços com alguém, não sei o quê. Aí eu disse para Vinícius, mas Vinícius, cara, se eu chegasse lá e encontrasse Tainá, os beijos e abraços, eu ia dar graças a Deus. Não ia ficar chateado, nem constrangido, nem coisa alguma. Eu ia louvar a Deus. Porque ela está vivendo, ela está amando. Ela está curtindo a existência dela. Isso é bênção do Senhor. O corpo, o prazer, o desejo, tudo isso é bênção de Deus. Viver isso com alegria, com legitimidade, com intensidade, procede do Senhor. Eu dançar o forró com a minha esposa é coisa de Deus, não é contra Deus, não é contra Deus, entende, gente?
É isso que a gente precisa compreender. Esse é o espírito de salvação, o espírito de libertação e não o espírito de opressão. Quem prega o evangelho para oprimir, para castrar as pessoas, está com outro espírito, não sabe de que espírito sois, disse o Senhor Jesus. Vocês não sabem de que espírito sois. O espírito que nós somos é espírito de salvação, é espírito de libertação e, em terceiro e último lugar, é espírito de cura. Não é espírito de violência, não é espírito de vingança, não é espírito de destruição. É espírito de salvação, é espírito de libertação, é espírito de cura. Foi para isso que Jesus enviou os seus discípulos. E se nós estamos aqui ainda para fazer a mesma coisa, para levar cura às pessoas. Todo primeiro domingo do mês, lá no Hotel Vila Douro, quando a gente se reúne, Dom Filadelfo unge aqueles que quiserem com o óleo, pedindo cura a Deus para essas pessoas, porque Deus é poderoso para nos libertar dos espíritos malignos e nos curar de qualquer enfermidade que tenhamos. Ele é poderoso para isso e nos é legítimo pedir a Deus que cure os enfermos. Mas mais do que isso, eu estou aqui com essa camiseta com a figura de São Francisco, e São Francisco e Santa Clara estão aqui do meu lado. O que fez Francisco quando se converteu? Ele foi aos leprosos e fez dos leprosos, do leprosário, a sua primeira igreja. Então, a gente vai para lá para o abraço, para o amor, para tratar. Porque quando a gente oferece cuidado, a gente já oferece cura. A gente já oferece cura. E aí eu termino a mensagem dessa manhã contando uma história para vocês. Uma história de Chiquinho. Uma história de Chiquinho. Francisco viajava, ele e um outro irmão também, frade menor, Frei Leão, eles viajavam pelo interior da Itália, principalmente ali na região da Perúgia. Eu estive lá viajando naquela região, uma região belíssima, muito agradável. A gente teve a chance de visitar aquela região no verão, maravilhoso. E Francisco e Frei Leão ia viajando, chegaram numa aldeia e os irmãos olharam para eles com um olhar assustado. Vocês foram assaltados? Vocês foram assaltados? Não. Ninguém nos abordou na estrada. Francisco andava por aí, parecia um mendigo, né? Também ninguém se animou, olharam para eles ali, deixa esses caras para lá. Não, ninguém assaltou e tal. Mas é que aqui vocês não estão sabendo. Não, o que é que tá vendo? Olha, tem um grupo de ladrões aí instalados num local aqui perto, não é? No meio da mata aqui perto. Todo mundo que passa eles assaltam. É um terror. Eles assaltam, descem armados, saem da mata e lutam e conquistam tudo e tal, e tomam, não sei o que. Tá bom. Tá bom. Então vamos conversar com os irmãos ladrões, porque isso é falta de conversa, sabe, gente? Então Francisco pegou 2 discípulos dele e mandou levar para os irmãos ladrões comida. Aí os discípulos foram lá e quando estavam levando a comida, os ladrões saíram de dentro da mata com espadas e vai, me dê tudo pra cá. Não, peraí, desculpa, é o seguinte, essa comida é de vocês, mas se vocês tomarem a comida da gente, nós não vamos poder fazer o que o irmão Francisco mandou. E o que foi que o irmão Francisco mandou? Mandou que a gente cozinhasse, preparasse a comida e lhes oferecesse. O quê? Essa comida da gente? E Francisco mandou que vocês... Não é. Vocês podem tomar, porque é de vocês. Agora, se vocês levarem a comida agora, a gente não vai poder preparar a comida. E foi o que o irmão Francisco disse para fazer. Então tá bom, podem cozinhar. Aí os irmãos franciscanos entraram, prepararam a comida, serviram a comida aos irmãos ladrões e voltaram para casa. Aí quando os irmãos chegaram lá, Francisco, como foi? Eu disse, não, tudo bem. Eles queriam tomar a princípio, mas depois deixaram.
Então, tem muita gente ferida lá, viu, Francisco? Porque eles fazem luta contra... Na hora de roubar, eles entram... Tem muita gente ferida. Então, tá bom. Então, amanhã vocês vão levar mais comida e vocês vão levar medicamentos. E aí lá vai os irmãos, os 2 fradezinhos, levando comida e medicamentos. Aí os ladrões saem de trás, vocês vão tomar tudo agora. Não. Se vocês quiserem levar as comidas e os medicamentos, vocês podem levar, porque é de vocês. É para vocês. Agora, se vocês levarem, vocês não vão deixar a gente fazer o que o irmão Francisco mandou fazer. E o que foi que o irmão Francisco mandou fazer? O irmão Francisco disse que era para preparar a comida, servir a vocês e depois tratar as feridas dos enfermos. Porque tem gente machucada entre vocês. Ele mandou fazer isso? Mandou. Então tá bom, entra aí. E aí os irmãos começaram a levar comida e tratar os enfermos. E daqui a pouco um amor começou a entrar no coração daqueles irmãos ladrões. E é assim que Francisco chamava os irmãos ladrões. E aí o amor foi entrando, a violência foi não tendo mais lugar, porque quando o amor chega, a violência vai embora, e o cuidado, puxa vida, e eles começaram a ser tratados. Disse, olha, esse caso é grave, vamos levar para a aldeia para tratar lá tem médico, lá tem mais cuidado, então leva. Assim Francisco venceu os irmãos ladrões e trouxe paz àquele lugar, porque Francisco sabia de que espírito era. Francisco sabia de que espírito era. Você, meu irmão e minha irmã, já sabe de que espírito você é. Você é do espírito da salvação, da libertação e da cura. Você não é o espírito da vingança, da violência e da destruição. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus nos socorra. Que Deus tenha compaixão de nós e nos faça ver o que diz o versículo 56 de Lucas capítulo 9, que o Filho do Homem veio para trazer salvação e não destruição a este mundo. Amém?